realmente agora a sua particular atenção para um passeio e uma conversa que tive com Luís Miguel Rocha, o escritor polémico português, autor deste último livro, A Filha do Papa. Ele, ao longo das suas obras de grande sucesso, obras que têm vendido milhares e milhares de exemplares em todo o mundo, ao longo das suas obras, tem dedicado uma particular atenção ao Vaticano e também ao trabalho dos Papas. E o que é certo é que este livro não foge à regra, A Filha do Papa. Mas estaremos a falar de que filha e de que Papa? E tudo começou numa conversa em plena Roma. Roma, a cidade aberta, como dizia Fellini, ou eterna, talvez por ser necessária mais de uma vida para apreciar tamanha desmesura carregada de história. Foi em Roma que passeámos com Luís Miguel Rocha, o escritor português que sabe tudo sobre papas, como diz Jô Soares, percorrendo com ele alguns dos locais que servem de cenário à trama do seu último livro, A Filha do Papa. Estamos à porta da Basílica de Santo André e digamos que a primeira cena verdadeiramente dramática do seu novíssimo livro, A Filha do Papa, decorre nesta Basílica, no interior. É também à noite, não é? Se não é à noite, é ao final do dia. Final do dia. Exatamente. Aliás, tudo decorre do entardecer para a noite neste livro. Há um duplo assassinato, é o francês que mata duas figuras da igreja e há um rapto. Exatamente. E este vilão é um vilão muito interessante. O francês. O francês é um vilão muito denso, portanto as pessoas vão... Ele não mata por matar, primeiro porque mata a mão de alguém, mas também ele tem um objetivo, e é um objetivo de certa forma nobre até. Mas esta basílica tem uma particularidade muito interessante, porque A Filha do Papa é um livro de mulheres. Tem uma particularidade interessante de ter sido mandada construir por uma mulher, Dona Constanza Piccolomini, que era parente dos Papas Pio II e Pio III, e que construiu esta basílica para os colocar lá dentro. Portanto, ainda hoje os corpos de Pio II e Pio III estão dentro desta basílica e não estão na Basílica de São Pedro. Não, estão aqui. E tem outra particularidade interessante. Esta cúpula é a terceira maior de Roma, a seguir à Basílica de São Pedro e ao de Panteão. Já agora, uma outra curiosidade em relação a esta basílica, o cenário, digamos que o ambiente para o primeiro ato da ópera Tosca de Puccini decorre nesta basílica. Contudo, penso que a ópera nunca foi escutada dentro desta basílica. Exatamente, nunca foi. O cenário é que é escolhido por Puccini, é que é a Basílica de Santa Andrea, mas nunca foi tocada aqui. Dali fomos para a Via degli Orsini. A rua é assim chamada em homenagem à família Orsini, uma das mais nobres e antigas famílias de Roma. É ali que vamos encontrar o palácio onde havia de nascer aquele que viria a ser o Papa Pio XII. Oh, Luís, este palácio é do século XVI, foi vendido a sucessivas famílias, até que chegou às mãos da família de Eugenio Pacelli. Exatamente. Aquele que viria a ser Pio XII. Exatamente. Ele nasceu ali. Foi aqui que ele nasceu, a 2 de março de 1876. E fato curioso é que anos mais tarde, em 2 de março de 1939, ele veio a ser o Papa Pio XII. Mas foi aqui que ele cresceu, foi aqui que tudo começou, foi aqui que a vida dele começou. Foi aqui que ele conheceu também o melhor amigo de infância e que se tornou o melhor amigo durante a vida, que era judeu, e chamava-se Guido Mendes, e foi um amigo que esteve com ele até aos anos 40 e depois ele próprio tratou de tirá-lo do país, que é muito interessante, por proteção. Aliás, ele protegeu muitos judeus, mas mais adiante falaremos disso, não é? Exato. Mas enquanto criança era um miúdo extremamente introvertido, sempre metido na sua vida, muito calado. Mas já muito espiritualizado, ou não? Muito espiritualizado. Aliás, o passatempo dele era celebrar a Eucaristia.
mas fazia completa. Aliás, ele tinha, há um relato de uma tia que estava doente e não podia ir à missa, à igreja, e ele deu-lhe a missa completa em casa. Então cedo se percebeu que o seu caminho passaria pela igreja, ou seria todo ele dedicado à igreja. Exatamente. Os pais cedo perceberam isso, especialmente a mãe apoiou-o muito, muito, muito nessa sua nessa sua vertente espiritual e pastoral até, se podemos dizer, mas era um miúdo muito protegido. Ele tinha problemas de estômago, tinha um estômago muito frágil e a mãe protegia-o e fazia-lhe todas as comidas que não perturbassem o seu estômago. Quando ele vai como núncio para Berlim, e é um dos grandes escândalos, que na realidade não era um escândalo, mas fala-se disso, há toda uma carruagem, porque ele foi de comboio para Berlim, e há toda uma carruagem que era comida especial para ele, e que se fala então que foi um escândalo, que ele não devia levar comida especial, mas de facto ele tinha um estômago. Então ele terá vivido aqui neste palácio até que idade? Mais ou menos. Viveu até muito tarde, porque ele teve uma coisa que as outras pessoas não tinham, os outros seminaristas não tinham, que era como o pai trabalhava no Vaticano, especialmente no Tribunal do Vaticano, permitiram que ele viesse a casa e permanecesse em casa enquanto esteve no seminário. E, portanto, ele viveu aqui até aos 18 anos. Antes de continuarmos, estás a gostar? Muito bem, o passeio continuou, fomos para a Piazza Navona, uma praça importantíssima da cidade de Roma, até porque é uma praça riquíssima em termos de património, o património ligado à igreja, o património ligado a um grande escultor. Eu pessoalmente adoro os seus trabalhos, Bernini, o escultor do barroco italiano. Para já é bom lembrar-lhe que deve continuar a ver esta reportagem, até porque no final eu irei abrir uma linha telefónica para que possa ganhar um exemplar, um de entre 30 exemplares do livro A Filha do Papa que eu tenho para lhe oferecer. Mas vamos continuar a passear por Roma. E à conversa com o escritor. De um ponto de vista turístico, na cidade de Roma, esta é das praças mais interessantes, a Piazza Navona, mas nós o que nos interessa particularmente nesta praça hoje é aquele palácio aqui atrás. Porquê? Exatamente, este palácio chama-se Palácio Pamphili, é atualmente a Embaixada do Brasil. Sorte para os brasileiros. Exatamente, é um palácio magnífico e fica mesmo no centro da cidade de Roma. Mas no século XVII pertencia à família Pamphili. E a família Pamphili originou um Papa que se chamou Inocêncio X. E o que nos interessa em Inocêncio X é a cunhada, que se chamava Olímpia Maidalchini. Chamada da Senhora do Vaticano, porque ela tinha um poder incrível numa igreja que não permitia lugares de topo nas mulheres, não é? Exatamente. Ela ganhou uma ascendência tal sobre o cunhado que ele não tomava nenhuma decisão que não passasse por ela. Mesmo as reuniões com embaixadores, Eu ouvi dizer que ela nomeava os embaixadores, ela é que recebia os embaixadores e ela roubava o tesouro. Verdade. E até ela nomeava bispos. Ele não nomeava nenhum bispo que não tivesse a sua autorização. E é interessante, porque quando ele estava, Inocêncio X estava às portas da morte, ela roubou-lhe o tesouro todo, e depois no final, quando foi para o funeral, não havia dinheiro, a família não quis pagar o funeral, teve que ser o mordomo de Inocêncio X a pagar o funeral. Bem, a Madre Pasqualina, que também é referenciada neste livro, aliás, ela é importantíssima como personagem do livro A Filha do Papa, não chegou a esse ponto. É completamente diferente a importância desta madre, desta mulher, na Igreja no século XX. Exatamente. São duas mulheres completamente distintas. Mas com força também. Muita força. Alemã. Pasqualina foi a mulher mais poderosa no Vaticano de toda a história. Mas é curioso que eram as duas chamadas de a papisa. E, portanto, isso quer dizer muita coisa. Pasqualina, num registro completamente diferente. Pasqualina era uma mulher mesmo da Igreja, da fé,
e queria o melhor para Pio XII, queria o melhor para o seu Eugênio Pacelli. Tudo isso por causa do amor que unia a Eugênio Pacelli. Estamos a falar de uma história de amor. Exatamente. E é interessante perceber que numa instituição que fala muito do amor e amai-vos uns aos outros e não autoriza o amor dentro das suas próprias portas. Pasqualina e Eugênio Pacelli viveram juntos durante mais de 40 anos. E é interessante... Desse amor nasceu uma filha. E desse amor nasceu a filha do Papa, que ainda hoje é viva. É uma história interessantíssima de amor e de sacrifício também. Mas não estamos a falar num plano ficcional. Existe mesmo esta filha do Papa. Existe mesmo. Existe e está viva. Portanto, não é um plano ficcional. Vamos mantê-la no anonimato. Aliás, porque é um daqueles... E eu digo no livro... Às vezes Roma pede um sacrifício para expiar os pecados dos homens, e Pasqualina e a filha de Pasqualina e Eugênio Pacelli e o próprio Eugênio Pacelli sacrificaram-se, se calhar, para expiar os pecados do mundo. O Vaticano não dorme. O Vaticano nunca dorme. E mesmo quando o Papa está a dormir, alguém estará acordado com toda a certeza. E esse alguém ou esses alguém estão fazendo o quê? Conspirando? Estão a conspirar. Há muitas fações dentro do Vaticano, embora as pessoas não saibam isso. Fações que em Portugal chamaríamos partidos. Sim. Fações que lutam pelo poder. Fações que lutam pelo poder. E quando nós estamos aqui a falar do Vaticano, estamos só a falar de política. Não estamos a falar nunca de religião nem de fé sequer. Não se misturem as duas coisas. Este Estado tem o poder executivo, o poder legislativo e tem o poder religioso. Sim, é um Estado independente. Completamente separadas. Mas não tem uma coisa que nós temos, que é povo. É uma coisa interessantíssima. É um Estado que não tem povo, só tem gestores. Mas apesar de ter esses poderes separados, os poderes acabam por se misturar uns nos outros. Misturam-se e os interesses também acabam por se misturar uns nos outros. Neste caso específico, vivemos uma época histórica, vivemos uma época em que vamos mudar de Papa. Ficando com o mesmo Papa, quer dizer, temos dois Papas, não é? O Bento XVI ficará como Papa emérito, mais ou menos como um bispo emérito. Esse Papa até morrer. Ele nunca deixará de ser Papa, ele nunca deixará de ser Bento XVI, é importante que se diga, ele não passa a ser Joseph Ratzinger outra vez, não. Ele nunca deixará de ser Bento XVI até à morte. O nome é irrenunciável. Portanto, vivemos momentos interessantes em que o próximo Papa terá de legislar sobre isto. A questão é se o próximo Papa vai legislar com Bento XVI vivo ou se vai esperar que ele morra para legislar sobre este assunto. E terá sido um ato político este da resignação de Bento XVI? Decididamente foi um ato político. A resignação foi totalmente política. Se não, veja-se, este foi o único Papa em 30 anos... aliás, o último Papa a fazê-lo foi João Paulo I, foi o único Papa em 30 anos a tentar a tentar limpar o Banco do Vaticano. Ele queria que o Banco do Vaticano não funcionasse como um paraíso fiscal, era um apelo à transparência, mas dentro do Vaticano temos os transparentes de Bento XVI e temos os obscurantistas de Tarcísio Bertoni, que é o secretário de Estado do Vaticano, e é um futuro, é um Papa hábil, portanto pode vir a ser... Então ganharam os obscurantistas. Ganharam os obscurantistas porque... Como ganham sempre. Porque é interessante, porque chegou-se a pedir a auditoria à União Europeia e a auditoria não teve condições para continuar e portanto o Vaticano continua a ser um paraíso fiscal. No mínimo, interessante. No dia seguinte continuámos a passear e a conversar. E foi no dia seguinte que nós abordámos a questão judaica, a questão que faz com que Pio XII seja, para muitos, diabolizado. Ora bem, esta é a Basílica de São João de Latrão e, Luís, esta é que é a mãe de todas as igrejas do mundo e não, contrariamente àquilo que certamente a maior parte dos católicos pensa, a Basílica de São Pedro.
Exatamente, esta é a igreja mais importante de todas, porque é a catedral do Bispo de Roma, e o Bispo de Roma é o Papa. Aliás, penso mesmo que até ao século XIX os Papas eram entronizados nesta basílica. Era nesta basílica, que era e segue sendo a mais importante de todo o mundo católico. Aliás, durante muito tempo, durante séculos, o próprio Papa vivia, penso eu, que num palácio que ainda hoje existe aqui ao lado da basílica. Ao lado tem o Palácio de São João de Latrão, Palácio de Latrão, e esta basílica é muito importante porque na altura da sua construção, e foi construída por Constantino I, era a única que ficava dentro das muralhas da cidade. Todas as outras ficavam fora. São Paulo extramuros, como o próprio nome indica, ficava fora das muralhas da cidade, e o próprio Vaticano ficava fora das muralhas do... Agora, esta é a basílica, pertence ao Vaticano, independentemente de estar fora do domínio, digamos assim, territorial do Vaticano. Exatamente. Há 4 basílicas em Roma que pertencem ao Papa. Uma está dentro do território do Vaticano e as outras 3 estão fora, mas continuam a ser território do Vaticano. Mal se entra nas basílicas, estamos em território vaticano, que é Santa Maria Maggiore, São João de Latrão e São Paulo Extramuros. E foi aqui que foi celebrado o Tratado de Latrão? Foi aqui que foi celebrado o Tratado de Latrão, a 11 de fevereiro de 1929. Apesar do Tratado de Latrão ser um documento entre Pio XI e Benito Mussolini, quem veio assinar o tratado foi o secretário de Estado Pietro Gasparri. Então foi aqui dentro que o Vaticano, como nós conhecemos hoje, nasceu, a 11 de fevereiro de 1929. O nosso seguinte destino seria um dos mais antigos bairros em pleno Trastevere, o bairro judeu, onde se escondem algumas das cenas mais típicas da cidade. A conversa decorrerá junto à principal sinagoga de Roma, o Grande Templo, tendo ao lado o Museu da História dos Judeus Italianos, ou não fosse a questão judaica a mais sensível quando se fala de Pio XII. Há quem diga que Pio XII é o Papa nazi, mas não, é exatamente ao contrário. Pio XII é o Papa dos judeus. Desde criança, o melhor amigo de infância era judeu. Já aqui foi dito. Sim, já aqui foi dito. E ele foi chamava-se Guido Mendes. Guido Mendes. Ainda me lembro. Exatamente. E ele foi um Papa que mandou falsificar certidões de batismo para entregar a judeus, e mandou por toda a Itália que mosteiros, conventos e igrejas se abrissem para receber judeus. Portanto, este Papa Pio XII foi muito importante para esta comunidade. A comunidade judaica em Roma é das mais antigas do mundo. Contudo, aos olhos de grande parte do mundo, estamos a falar de um Papa que foi ambíguo para com Hitler, para com os nazis. Há mesmo quem diga que o processo de beatificação, que tarda, não é? O processo está a decorrer, ou já está classificado como venerável, mas falta ainda um último passo para ser beato. Tem a ver justamente com essa ambiguidade a que está associado em relação à questão judaica. Exatamente, é o grande calcanhar daqueles de Pio XII, que por acaso está, a meu ver, completamente errado. E completamente errado porquê? Porque, na realidade, Pio XII era um homem das leis, não era um homem da comunicação social, por exemplo, ao contrário de João Paulo II. Era um homem de lei. Também era outro tempo. Era um tempo completamente diferente. É um homem que enviou 55 protestos formais ao governo de Hitler, que por acaso soube-se nos tribunais de Nuremberg que repousavam em cima da secretária de Hitler, e Hitler fazia anedotas com isso. É uma história muito interessante. E quem diz isso não sou eu, é o historiador, o Sir Martin Gilbert, um dos grandes eminentes historiadores da Segunda Guerra Mundial. 55 protestos. E, portanto, era um homem que baseava os seus protestos em base legal. Pio XII é o homem também do direito canónico, do primeiro Código de Direito Canónico. É ele que publica o primeiro, em 1917. Portanto, era um homem de lei, não era um homem que vinha à comunicação social dizer nada. Mas, acima de tudo, e já que todas as comunicações de e para o Vaticano entre 39 e 45 estão desclassificadas, não são secretas, pode ler-se. Quem quiser, não é preciso ser historiador, não precisa ter nada. Basta chegar e ter interesse e ler. E é uma coisa muito interessante que eram os próprios padres
na Polónia, na Bulgária, em toda a zona de frente de guerra, que diziam ao Papa, por favor, não se pronuncie, porque senão depois nós é que vamos sofrer. E isso aconteceu. Aconteceu na Holanda. Exatamente. Um bispo que denunciou o nazismo, e na Holanda mataram 40 mil católicos. Ao que, por exemplo, aqui no livro você diz que o Papa terá dito qualquer coisa do género. Se através desta ação de um padre mataram tantos católicos, como é que seria se eu abertamente utilizasse os nazis, não é? Exatamente. E há cardeais que afirmam que o Papa teve durante muito tempo o texto em que denunciava o nazismo. E quando mataram os católicos na Holanda, ele queimou o texto para o caso dele ser raptado ou morto, não encontrassem provas de facto ele ia fazê-lo. Luís, o nosso passeio por Roma está a terminar. Estamos naquela que é a mais antiga ponte da cidade. Exatamente, a Ponte Fabrício, também conhecida como a Ponte das Quatro Cabeças, tem cerca de 2000 anos e, portanto, é a ponte mais antiga de Roma. O Vaticano chegou a temer uma invasão dos nazis? Chegou. Tanto que Pio XII tinha uma ordem direta a todos os cardeais que, se ele fosse raptado, deixava de ser Papa e passava a ser cardeal, e a Igreja e os cardeais deviam fugir para Lisboa e aí escolher um novo líder. E porquê Lisboa, dada a neutralidade de Portugal? Sim, por causa da neutralidade. Lisboa era o centro, era um centro neutro e, portanto, perfeitamente execuível para o plano dele. E é interessante porque de facto ele tinha toda a razão em planear isto, porque Hitler, por 2 vezes, foi ameaçado. Teve um plano para eliminar o Papa. Um para raptar e outro para eliminar. O primeiro em 1940 chamava-se Operação Pontífice. Não foi execuível às ordens do próprio Hitler, que mandou cancelar. E depois o outro em 1943, chamado Operação Rabat, em que aí sim já deu ordem explícita e direta ao comandante das forças nazis em Itália, chamado Karl Wolff. Luís, eu acho que ao longo deste passeio que fizemos pela cidade de Roma demos aqui muitas pistas para que o público português adira uma vez mais em massa a este novíssimo livro A Filha do Papa. Quer acrescentar algum argumento para que realmente as pessoas corram às livrarias para comprarem esta sua obra? Eu penso que, acima de tudo, vão ver um Papa que não conhecem, vão começar a conhecer Pio XII. Um Pio XII. Há ideias muito erradas do que Pio XII foi. Pio XII foi um grande Papa e vão descobri-lo neste livro. Mas, acima de tudo, acho que é a história de amor que conta. Seja então uma história de amor que está ao seu dispor a partir deste momento através do 214346363. Tenho 30 livros para dar. Este é um livro editado magnificamente pela Porto Editora. Tenho que agradecer também à minha colega Ana Alcobia. Foi ela que montou toda esta longa peça que traduziu o espírito de uma conversa tida em Roma e no Vaticano com o escritor Luís Miguel Rocha. 214346363 para ganhar agora, esta manhã, um dos livros da Porto Editora, A Filha do Papa. Portanto, ligue já, 214346363.